tanto do Pertles quanto do Rosenberg Cariri, que é o pai dele, esses filmes que eu assistia dele sempre me tocavam de alguma forma. Eu acho que o cinema, quando toca, não é aquela questão de você, nossa, amei esse filme e obra-prima, não. Eu acho que ele pode tocar de várias formas. Eu acho que o Clarice me toca de uma forma muito estranha, assim. E depois de assistir tantas vezes, ele continua me tocando, me levando a algumas percepções que eu não tive das vezes anteriores quando eu assisti. Então, eu já tinha essa proximidade com o cinema do Rosenberg, com o cinema do Pertles. E quando eu pensei no que eu poderia pesquisar, eu achei que era muito importante que eu seguisse essa minha linha de pensar o cinema brasileiro, né, e dar essa oportunidade para eu me debruçar numa pesquisa direcionada ao cinema cearense. Às vezes a gente tem tantos estudos e pesquisas que a gente pensa o cinema estrangeiro, o que não é problema nenhum, a gente tem que também pensar o cinema estrangeiro, mas eu acho que nesses tempos que a gente está vivendo é importante que a gente também pense e pesquise e discuta os filmes que são feitos aqui no nosso estado. Então, a minha ideia inicial era trabalhar com filmes do Rosenberg e do Pertles, meio que numa linha familiar, e nas conversas com o Marcelo, enfim, no desenvolvimento da pesquisa, a gente decidiu focar exatamente na trilogia da morte, que é como ele chama esses 3 filmes que ele fez, que o Pertles fez. O primeiro é O Grão, de 2007, o segundo é O Mãe e Filha, de 2011, e o terceiro é o Clarice, de 2015. E ele mesmo chama os 3 filmes de trilogia da morte. Aqui no Brasil a gente tem um outro cineasta, que é o Cristiano Burlan, que ele tem 3 documentários que ele chama de trilogia do luto. E tem outros 2 cineastas estrangeiros, assim, na minha pesquisa que eu falo, que também identificam seus filmes como trilogia da morte. Então a gente começou a pensar nesses 3 filmes como uma trilogia e a tentar buscar desses 3 filmes do Pertles como que o cinema está a serviço dessa temática da morte, que geralmente costuma ser muito delicada para a gente, né? A gente não, ao mesmo tempo que a gente não pensa tanto na morte cotidianamente, a gente sempre se afeta muito quando acontece, né? Seja com um familiar mais próximo, seja enfim, com uma pessoa que a gente admira. Então a minha ideia é trabalhar com esses 3 filmes, já estou trabalhando com esses 3 filmes, tentando pensar como o cinema brasileiro, feito aqui no Ceará, no Nordeste, encara a temática da morte. Eu acho que sobre o Pertles também, eu acho que é importante a gente falar que, eu não sei se vocês chegaram a assistir algum outro filme dele, seja longo ou curta, mas o Pertles ele tem uma trajetória que eu acho que é muito marca dele como cineasta, como autor, que é essa precisão da imagem e a precisão do som. Eu acho que o Clarice é muito... Nessa sala o Clarice perde muito, né? Seja pela iluminação lá de fora, seja pelo áudio, que a gente não consegue mergulhar completamente. Eu estava ali atrás, não foi como eu vi outras vezes. Eu vi esse filme no festival, eu vi em casa muitas vezes. Mas o Pertles ele sempre teve essa preocupação com a estética do filme, né? Ele é diretor de fotografia também. No Clarice ele também fotografou, né? Além de ter feito o roteiro e a direção e a montagem, compartilhado nessas funções. E ele tem uma característica dele que vem desde os curtas-metragens, que é essa preocupação com o visual do filme, né? Com a estética do filme. Então tudo é muito preciso. Em relação ao Clarice, especificamente dentro da trilogia, é o filme mais diferente dos 3, porque tanto O Grão quanto Mãe e Filha são 2 filmes que se passam também no interior aqui do Ceará, mas num cenário mais de sertão, né? São histórias, O Grão é a história de um neto que está prestes a perder a avó, e aí a gente pensa muito nessa questão de como as crianças lidam com a perda de uma identidade, digamos assim, que é a avó, né? A grande matriarca da família. No Mãe e Filha, a gente tem o inverso, é uma avó que perde um neto
que ela não conheceu, que o neto nasce na capital, nasce aqui em Fortaleza e ele nasce morto. E aí a filha dela vai para o interior entregar o corpo dessa criança para que ela possa enterrar, e ela não consegue. Né? E no terceiro filme a gente tem uma inversão aí, tanto nessa questão da paisagem, porque ele sai do sertão e ele vai para a serra, né? Eu acho que ele filmou em Guaramiranga, se eu não me engano. E a gente tem um filme que é o primeiro dos três, é o único dos três que flerta muito com essa questão do cinema de horror, né, de gênero. Quem tem aqui a cultura de filme de terror consegue perceber muito bem algumas simbologias e signos que ele usa para colocar essa história dentro de uma atmosfera de horror. E aqui eu acho que as relações familiares do Clarice, elas são um pouco mais, como que eu posso falar, um pouco mais densas em relação aos outros dois. Eu acho que no Clarice a gente tem aquela questão do passado daquela família, né? Do filho, do irmão que morreu, da mãe que morreu, e a gente tem um pai que está prestes a morrer. Então eu acho que é uma transformação muito grande que a gente tem da personagem Clarice do começo ao fim do filme. E aí o que me interessa muito nesse filme específico, na minha pesquisa, é justamente essa relação da gente pensar a morte como ou o objetivo, ou a causa, ou a consequência dos filmes que flertam de alguma forma com o suspense ou com o horror, aí depende muito do termo que a gente vai usar. Na minha pesquisa, basicamente o que eu estou tentando fazer é pensar o que eu estou escrevendo aqui, chamando de narrativas da dor, que seriam justamente esses filmes que têm a morte, não só a morte, mas o luto, o processo de luto, né? O Clarice não sei se ficou claro para vocês, mas o Clarice é um filme completamente de luto, né? Do início ao fim, o retorno da Clarice para a casa em que ela foi criada, com o pai naquelas condições, desperta nela todo esse passado, né? Seja por causa de questões físicas, a fita que ela escuta com a voz dela do irmão, ou então mesmo a questão metafísica, né, de estar ali dentro daquele lugar assombrado, digamos assim, para ela, com aquele pai doente que apodrece durante o filme. Tem muito essa questão de você retoma um luto que você estava vivendo, né, e o processo de luto, às vezes, ele pode ser realmente bem demorado. Assim, não fica muito claro as temporalidades de quando o pai ou de quando a mãe morreram, mas assim, a gente percebe que é uma coisa que ela carrega há muito tempo, né? O filme, para mim, ele é muito essa questão de você explodir, né? Ele começa com a explosão e ele termina com a explosão, que é aquela cena do sangue, né? Do sexo. E o sexo também está muito atrelado a essa questão do prazer e do desejo, que é uma questão de muito da nossa natureza, né? E, enfim, para começar a isso, eu queria ouvir de vocês também como foi a relação com o filme, que a gente possa trocar uma ideia sobre essas narrativas da dor que eu estou desenvolvendo, e aí a gente vai conversando. O que mais chamou a atenção de vocês durante o filme? Mesmo quem não tenha gostado do filme, pode falar. Não é um terror escrachado, não é um terror, não é um slasher, não é. Ele é um terror mais contemporâneo justamente por isso, né? O termo que a gente encontrou quando a gente foi discutir o Clarice é justamente isso, ele flerta com essa questão do suspense psicológico. E o horror, a gente pode pensar o suspense psicológico como uma ramificação, como um subgênero, enfim, do horror. E o compromisso dele realmente não é te dar o susto, né? É criar toda essa atmosfera de que existe um personagem conturbado e durante o filme esse personagem precisa acontecer de alguma forma. Então, se a gente pega, por exemplo, a primeira cena e a última cena do filme, a primeira cena é uma cena de sexo e a última também, né? Qual a diferença das duas? Quem pensa comigo? A primeira ela não sente nada, não prazer, só o cara, mas a última não. É o contrário, né?
como se fosse, sei lá, quase dois estupros dentro do filme, né, digamos assim, mas eu não, enfim, não é uma coisa que eu vou trabalhar, mas existe uma inversão, na verdade existe um crescimento da Clarice durante o filme, né? Um personagem que parte de um sentimento de nada, né? Parece um personagem estático, sem vida, e que no final ela termina com vida, né? Como se a morte daquele pai, o enterro daquele pai na água, fosse também uma forma de libertá-la, não de todo esse luto talvez, mas de parte desse luto que ela carregou no decorrer da vida. Eu acho que muito especificamente a morte do irmão dela, ela atribui a culpa a ele, né? Não sei se vocês também conseguiram pegar a questão da arma. Então aquela morte do pai também é uma forma dela se libertar. O banho de sangue no final, né? ele é uma transcendência dela. Né? A Clarice, ela se liberta no final. O banho de sangue lava a alma dela, lava a relação dela com o mundo. E tem essa explosão que transforma ela em talvez agora entrando numa nova fase aí da vida. Né? O que mais? Eu percebi durante o filme que ele gosta bastante de usar os mais escuros, mais saturados, principalmente também o preto, a falta de luz. Isso é presente também nos outros dois filmes da trilogia? Os outros dois são completamente, digamos, solares. Apesar de que o Mãe e Filha tem uma brincadeira com alguns personagens que estão meio inseridos nessa fantasmagoria, mas eu não acho que Mãe e Filha seja um filme que flerte, por exemplo, com suspense psicológico ou com horror. Eu acho que esse é o filme que ele realmente fez dentro desses padrões. O Pertus, como eu falei, ele tem muito essa preocupação plástica dos filmes, né? E nesse filme ele tem algumas relações muito com a pintura, né? Enfim, com quadros. Então são sempre imagens muito precisas. Assim. Ele, ao mesmo tempo que eu considero que ele seja um cineasta muito interessante de assistir, para quem gosta de boas imagens, ele é muito controlado. Né? O Pertus, nesse filme especificamente, tudo está ali sob o controle dele, né? Todas as imagens que ele constrói. Mas em relação a essa questão das tonalidades, do preto, é especificamente esse filme da Clarice. Os outros dois, como se passam no sertão, então tem muita presença do sol, do clima árido, né? Então, que afeta muito a vida dos protagonistas também. Né? Então esse filme meio que é fora da curva entre os três, porque eu acho que ele é claramente um filme de horror que dialoga com essa iconografia do gênero, né? O que mais? Mais comentários? Ele que escreveu o roteiro? Do Clarice, ele escreveu, eu acho, com o Rosenberg Cariri, que é o pai dele. E se eu não me engano, eu teria que checar, mas com o Firmino Holanda também. Os três estão sempre colaborando entre si, né? Então, geralmente, o Rosenberg e o Pertus fazem o roteiro, o Firmino e o Pertus fazem a montagem. Uma coisa interessante também de pensar esse cinema do Pertus é que é um filme feito muito dentro de uma própria questão familiar, né? Os três filmes da trilogia são filmes que trazem essa questão do luto, da perda, da morte dentro da família, dentro dessas famílias. E o próprio filme também é um filme que é realizado meio que dentro de uma família, né? Por exemplo, Clarice, o Pertus fez a direção, co-escreveu, co-montou, co-girou, enfim, fez um monte de coisa. O Rosenberg é o pai, que é o pai dele, também produz, acho que ele assina o roteiro. Quem produz é a Bárbara Cariri, que é da família também. Então, a própria forma de ter os três filmes, especialmente esse último, que é o mais recente, é construído dentro de uma questão familiar também, né? São filmes independentes, são filmes que têm um orçamento bem pequeno. Eu acho que o filme que mais teve orçamento foi esse, da Clarice. Os outros dois são bem menores no sentido de
de grana mesmo, não de qualidade. E enfim, é isso, eles estão sempre se articulando entre si e trazendo esses colaboradores. Por exemplo, o Everaldo, que faz o pai, e a governanta são colaboradores de elenco habituais do Rosenberg e do Petris também. Né? A Verônica, que faz a governanta, fez o filme mais recente do Petris, O Barco, que vai estrear esse ano. O Everaldo fez vários filmes do Rosenberg, então eles sempre tentam trabalhar dentro desse contexto mais próximo, né? Sair um pouco dessa questão do filme encomenda ou do filme preocupado com a questão mais comercial mesmo. Eles estão sempre trabalhando dentro de uma forma mais acolhedora, digamos assim. Mais comentários, questões, críticas. O que vocês não gostaram? Podem falar mal, o filme não é meu. Fala um pouco mais sobre essa coisa que estão chamando de pós-terror, né? Terror, e como que isso está no cinema brasileiro contemporâneo, além do Clarice. Sei que o tema é péssimo, pós-terror não é, mas estão chamando assim. Péssimo. Vocês já ouviram falar, né, no pós-terror? Complicado. Vamos lá. Esse tema do pós-terror, eu acho que ele, na verdade, escolheram esse termo para marcar essa fase mais recente do cinema brasileiro contemporâneo, que está dialogando muito com o cinema de gênero. Eu desconheço, e aí pode ser uma falha minha, mas eu desconheço pesquisas e livros que tenham estabelecido o termo pós-terror. Isso foi, acredito eu, que tenha sido um termo que nasceu com crítica de cinema, com outros críticos de cinema, e algumas pessoas acabaram agregando e considerando, por exemplo, Clarice um filme de pós-terror. Seria um filme, o pós-terror seria o quê? Um filme que dialoga com o gênero de horror, mas que ele não tenha essa preocupação imediata, aquilo que ele tinha falado, essa preocupação imediata de te causar o susto. O pós-terror é aquele terror sem o susto. O terror onde a atmosfera do filme, onde as referências do filme, as metáforas que o filme trabalha, tem muito mais a ver com o gênero, do que o próprio susto em si. E isso a gente percebe muito no cinema independente, seja brasileiro, seja internacional. E aqui a gente tem alguns autores, cineastas, autores, criadores, que têm trabalhado dentro dessa perspectiva, de você pensar o cinema de horror para menos do susto e para mais dessa zona de mistério que cerca esse filme. Eu não gosto, eu vou falar sobre mim, eu não gosto muito de usar esse termo, eu não uso esse termo em canto nenhum. Tem um pesquisador brasileiro de cinema de horror, que é o Carlos Primati. Ele é um cara, enfim, incrível. E eu já li uma entrevista dele que ele fala que é super possível e está tudo bem chamar de pós-horror que a gente está vivendo. Mas assim, eu, como pesquisador, como crítico, eu ainda não aderi a esse termo, porque eu acho que o que se chama de pós-horror hoje a gente sempre teve. Que é justamente essa tentativa de se falar mais, de se fazer mais um filme psicológico do que um filme de susto. Então, assim, eu ainda não consegui me convencer, digamos assim, a usar esse termo, porque para mim é uma coisa que na história do cinema brasileiro, na história do cinema mundial, isso sempre teve. O que está acontecendo é o quê? Jovens realizadores, aqui no Brasil, por exemplo, que estão investindo nesse estilo. Então tem o Petros, tem a Gabriela Amaral Almeida, que inclusive hoje estreia um filme de pós-horror, que se chama A Sombra do Pai, lá no Dragão do Mar. Enfim, a Gabi também tem um longa chamado Animal Cordial, que aí ela já trabalha mais com a questão do horror gráfico, das questões mais gráficas do horror. Tem a Juliana Rojas, que fez recentemente As Boas Maneiras, junto com o Marco Dutra. Enfim, tem o Lucas Sá no Maranhão. Vários cineastas estão experimentando
essa questão do horror mais psicológico do que gráfico em si. Né? E aí, assim, não tenho particularmente agora falando, não tenho preferência, eu gosto de cinema de horror, todos os tipos. Eu acho que a proposta de cada um, específica de cada um, é que me agrada ou não. O que mais? Os filmes que são lidados com soldados como pós-horror tem muito de revisionista, né? O terror, ser de terror como todo. Esse filme tem esse terror? Tu fala de referenciar o cinema anterior? Sim, subverter os símbolos do horror, tipo, como comentar a família. Você acha que ele subverte? É porque eu tô tentando pegar alguma coisa, né? Então, como a família é o símbolo, o jeito que ele usa a família, o jeito que ele usa a relação entre ela e o marido, a relação entre ela e o pai, não me parece ser como usar ele de uma forma normal, assim. Eu acho assim, que tem acontecido tanto no Clarice quanto em outros longas brasileiros. Eu acho que tem essa preocupação em referenciar, em trazer referências, ou muito claras ou não tão claras assim, mas também de tentar não deixar de lado a própria visão do criador, né? De quem está fazendo aquele filme ali. Então, como eu tenho uma experiência, uma vivência com o Petrus, então eu vejo muito do cinema dele aqui, da história dele aqui, do que ele gosta de assistir, não só de fazer, mas de assistir. E isso ele levantou quando o filme passou em vários festivais, foi premiado em vários festivais, e depois que ele estreou ele sempre fala, né, dessas referências que ele carregou no decorrer da vida, mas que ele fez um filme que era dele. É um filme que trazia essa bagagem, mas que era do jeito que ele considerava que ele precisava contar essa história. Então, eu acho que Clarice tem algumas coisas muito... alguns elementos que cabem muito bem desse cinema mais antigo, né, de horror, tipo, especialmente quando ele trabalha a questão do áudio, da suspensão do personagem. O Petrus tem muita paciência em trabalhar o tempo das histórias, ele não tem pressa para contar as histórias, seja nesse filme suspense, seja nos outros de drama, né? Então eu acho que ele traz essas questões que para mim me interessam muito, assim, que é o cinema dele. Eu acho que as pessoas que estão familiarizadas com o cinema dele pegam o filme do Petrus e identificam. Esse é o cinema do Petrus. É como você pega da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Esse é o cinema do Marco Dutra. Esse é o cinema, né? E aí eu estou falando isso não só por uma questão de padronizar uma filmografia, não, porque como eu falei, Clarice é uma curva na filmografia do Petrus. Ele nunca tinha feito um filme que mergulhasse tanto no gênero desse jeito. Mas ainda assim ele conseguiu manter as características dele de criador dentro de um filme que ele não estava acostumado a fazer. Quais são normalmente as características? Oi? Quais são normalmente as características? O nome? Quais são normalmente as características dele? Eu acho que as características do Petrus, elas são muito voltadas a esse mergulho nos personagens, né? Ao mergulho dos personagens. Acho que muito do que ele cresceu assistindo do Rosenberg também, de pensar no sertão fantasmagórico, né, digamos assim. Os curtas dele trabalham muito com essa ideia do fantasma, né, do vazio do sertão, da dor que existe ali no sertão. O Grão e o Mãe e Filha também, a gente percebe isso, especialmente o Mãe e Filha, né, que o Mãe e Filha se passa numa cidade fantasma, onde aparentemente só tem uma pessoa que mora lá, que é a avó. E aí chega a filha dela da capital com o neto morto, né, dentro daquele cenário de isolamento. Né? Então acho que o Petrus ele tem muito isso de pensar na estética da imagem, mas também pensar muito, tentar mergulhar nos personagens. Né? Nos documentários que ele fez também, eu acho que ele tem esse olhar mais direcionado. Né? O que mais? Vocês querem falar? Marcelo. É isto. Enfim, é porque eu não tenho
Pois é, no Mãe e Filha a gente identifica como eu falei, como é uma cidade fantasma, né? Tem um pouco de fantasmagoria do Mãe e Filha. O Grão eu não acho, o Grão eu acho que é um drama é um drama do interior, né? Mas no Grão ele já tinha no Mãe e Filha ele já tinha meio que esse interesse de talvez mostrar em algumas figuras ali que acontecem no filme, os cangaceiros e tal, de uma forma mais sombria, digamos assim, né? Depois que ele terminou o Clarice, ele fez um novo longa que passou no Cine Ceará no passado, que é o Barco. E aí ele prometia que depois da Trilogia da Morte, que ele ia fazer um longa mais solar, menos sombrio. E quando eu vi o Barco da primeira vez, eu falei assim, cara, tu ainda não conseguiu sair da história da morte, assim, não fala mais que esse filme é solar, ele vai ver esse vídeo. Não fala mais que esse filme é solar porque eu não acho. O Barco é uma história de uma família também. O Peters tem muito isso, esse apego às questões familiares, aos sentimentos. Eu acho que isso é muito claro também na filmografia dele. E o Barco é uma história que se passa, enfim, numa praia, sabe? De uma mãe que tem 23 filhos. Aí ele já traz um pouco da questão de um realismo fantástico também para o filme, mas que existem alguns momentos que o filme não tem nada de solar. Assim, é realmente um filme muito pesado em algumas discussões que ele traz, né? Então, assim, eu não sei como que essa trilogia afetou ele de uma forma, acho que não afetou, não sei se de uma forma definitiva, para tentar pensar os filmes sempre dentro dessa atmosfera do mistério ou da dúvida. Mas eu acho que ele, enfim, ele vai filmar outro agora, eu acho. Se eu não me engano é um road movie. Enfim, ele tem isso, ele gosta de contar histórias. O Peters é um bom contador de histórias e ele tem lá com o Rosenberg, enfim, várias referências. E assim, esteticamente, ele tem muito você fala de filmes que tocam, assim, então, assim, eu não conheço a filmografia dele, não conheço os trabalhos, eu só conheci o Clarice porque ele fez bastante sucesso, ele rodou bastante. E os filmes assim, dele são bem contemplativos, eles são assim, mais puxados, essas coisas mais Eu acho que o mais contemplativo pode ser o Clarice, assim, na minha opinião. Eu acho que da Trilogia da Morte o Clarice é o mais contemplativo, né? Eu acho que O Barco é isso que eu falei, há pouco, tipo, o Peters ele tem muito isso do tempo da imagem, né? E ele fala que ele gosta, agora como ele está dirigindo e fotografando o filme também, ele sempre gosta de um próprio set. O Peters é workaholic total, assim. Ele trabalha muito em set e ele mergulha no set e nunca mais sai dali. Então, tipo, ele filma, ele pega, já faz uma simulação de montagem e aí, enfim, ele deita, ele dorme junto com aquele filme, né? Então ele tem muito isso de se jogar e de se colocar dentro do filme. O Barco, por exemplo, ele conta que ele começava a montar todo final de diária, né? Para tentar pensar nas relações das imagens, né? Ele tem muito isso, essa de pensar o tempo, de pensar de como as imagens elas podem ecoar dentro daquela história, porque o Clarice, para mim, ele não é... Algumas coisas dele você tem que assistir várias vezes para você tentar amarrar as ideias, né? Eu acho que não é... Apesar de ter a narração e apesar de ter os diálogos dos personagens, eu acho que nem tudo é tão óbvio assim, nem tudo é tão entregue de bandeja, né? Você precisa tentar pensar o que é que está acontecendo naquela relação entre pai e filha que talvez não se dão tão bem e tem problemas no passado, né? Então eu acho que para mim o cinema do Peters é isso, esse tempo de pensar nas imagens e de pensar imagens que afetem a gente de alguma forma. Eu acho que ele puxa também muito para minha opinião, também com uma fotografia muito bonita. Eu acho que tem uma fotografia bonita. Eu ia até te perguntar se foi ele que fez. Foi ele que fez. Eu acho que da trilogia ele só não... Aí eu tenho que ver. Mas eu acho que ele só não fotografou o Grão, que foi o primeiro. A
partir do Mãe e Filha, eu acho que ele começou a fotografar os próprios filmes dele, mas era uma função que ele conta que ele não queria assumir, assim, como diretor. Mas aí depois da primeira vez ele embarcou e agora ele fotografa os próprios filmes dele. Clarice, ele fotografou o Barco também, que é esse inédito, que eu acho que estreia até o final do ano. Também foi ele que fotografou, e aí ele também está trabalhando com vários outros cineastas aqui no Nordeste, né, que, enfim, ele já desenvolveu esse imaginário da imagem plasticamente perfeita e pensada. Então alguns cineastas estão trabalhando com ele para trazer um pouco dessa experiência que ele tem com a imagem para a fotografia. Eu acho que tu falou que o Clarice é o mais contemplativo dele, né? Eu acho que também, assim, ele usa um pouco porque talvez sejam imagens muito mais fortes, talvez. Sim. Não assisti os outros filmes, mas fazendo uma menção sobre a ideia de Clarice isolada, né? Acho que talvez ele abusa um pouco mais de planos contemplativos. Por causa também de, assim, essa imagem também muito escura, como você tinha falado, né? Que é um dos poucos filmes, não é dos outros, a trilogia não é tão escura, né? Então, e o vermelho que traz é tipo, bem chocante, assim. O Clarice, acho que a imagem que ficou de Clarice, assim, era sempre aquele post dela toda ensanguentada, né? Assim, que aí, tipo, mais rápido que você olha e você vê uma referência a Carrie estranha. Né? Então, tanto que eles discutiram muito se iriam trabalhar com aquela imagem como divulgação, que é a última, né? Então, às vezes pode dar uma impressão de que o filme é todo gore, que é todo trecheiro, e não é, né? Exercitava essa questão estética do que a história em si, né? Que ele tinha mais essa preocupação com como queria fotografar, como queria contar, como que ia ser a qualidade da imagem, do que a história em si, né? Foram algumas críticas que aconteceram também. Mas, por outro lado, o Clarice foi um filme que dividiu bastante, assim, a opinião da crítica. Eu acho que quando ele circulou bastante, assim, quando eles estavam mais na boca da galera, assim, eu acho que a gente estava no primeiro ano de faculdade. Foi 2015, 2016 e 2017. Aí eu entrei em 2017, então peguei resquício, assim, desse circuito que ele... Esse filme circulou muito, tanto aqui no Brasil quanto fora. Sim. Eu acho que ele foi talvez ele tenha sido melhor aceito fora, digamos assim, por estar dentro disso que a gente falou, desse pós-horror aí que está sendo conversado, né? Mas enfim, o Peters é um cara que ele tem muitas referências, não só de cinema brasileiro, do cinema que o pai dele fez, do cinema que os contemporâneos do pai dele fez, mas que ele tem uma referência muito grande de filmes de várias nacionalidades. Assim, ele gosta de ver filmes e isso para ele acaba que ajuda também numa construção do que ele quer contar, né? Acho que o Peters é um cara que está sempre trabalhando, seja filmando, ou seja corrigindo o cor de filmes, de outros filmes de colegas, né? Então ele está sempre na ativa. Eu acho que ele ia filmar, não sei se ainda vai, né? Porque ninguém sabe como é que vai ser o cinema a partir de agora, mas o próximo projeto dele seria um road movie, né? Que aí também é um tipo de filme que ele nunca fez. E aí eu fico pensando quais elementos que ele pode trazer da filmografia dele que a gente já conhece para essa história, né? Mas enfim, é isso, assim, o último que ele fez foi o Barco, que eu também acho que talvez se ele quisesse não incluir na trilogia da morte, porque eu acho que seria forçado, mas eu acho que é um filme que tem muito essa densidade da nossa relação de vida mesmo, sabe? Como é que a gente encara as coisas da vida. Eu acho que a trilogia da morte do Peters é isso. É como essas pessoas estão afetadas por esse fantasma da morte. E quando eu proponho as narrativas da dor, é justamente isso. A morte afetando diretamente a relação entre os personagens. Porque se a gente for pegar os filmes que trazem a morte em algum momento, muitos filmes fazem isso.
Seja a morte mais banal de um personagem, de um super-herói que morre e vida que segue, entendeu? Mas o que eu procuro é justamente isso, essas histórias que tenham no seu centro a morte, estabelecendo a relação entre os personagens e os conflitos, né? Então é o que eu estou chamando de narrativas da dor. Como que a morte, a perda, o luto, o medo que a gente sente, está tudo conectado para contar essas histórias, né? Tipo, tem até um filme agora em cartaz do Dragão, que é A Família Submersa, que também é narrativizador total, assim, que é a história de uma mulher que perdeu a irmã e está num processo de transe, assim, ela não sabe como lidar com aquilo e o mundo vai acontecendo e ela vai tendo, enfim, alucinações, não sei o que, muito bem o que é aquilo, né? Mas é uma história que, apesar de falar sobre uma família, em vários níveis familiares, mas que é toda determinada pela questão da morte, né? Como a morte afeta aquelas pessoas ali, ou como ela não afeta, né? Se a gente tivesse um personagem que não cumpre esse luto que a gente espera quando alguém morre, por exemplo, né? Isso também seria uma narrativa da dor. Um personagem que se recusa a viver o luto, se recusa a aceitar aquilo, ou que, enfim, se fecha dentro dele mesmo para não viver a morte, né, do outro. Enfim, é um tema que pensar sobre a morte, na verdade, se pesquisar sobre a morte tem sido um desafio muito grande para mim. Não porque me afeta, eu acho que depois de um tempo que você pesquisando e lendo sobre um monte de coisa, você meio que cria um pouco de... Enfim, você fica meio no automático mesmo. Mas tem sido muito rico para mim. Porque eu estou estudando cinema e morte, mas eu não estou, por exemplo, entrando especificamente em questões religiosas. Seria outra forma de contar, de escrever a minha dissertação, né? Isto. É isso. Obrigada, Diego. Obrigado.